Essa lição de hoje é uma lição interessante, e eu quero abordar alguns parâmetros dessa lição, não só em cima da vida de Ana, porque aqui fala-se de um casal, fala-se de uma família, fala-se de uma mulher que tinha desejos como eu e você temos. E muitas vezes nós não temos, às vezes, essa esterilidade que Ana teve, mas nós temos outras esterilidades conjugais na nossa vida e nós precisamos vencer isso nessa manhã. E é através dessa palavra, da presença do Espírito, que eu estou aqui nessa manhã, né? Sou vovó de novo. 4h15 da manhã, nessa madrugada, nós estávamos na maternidade com a Marília, que deu à luz do Luca. Eu estou muito feliz, mas estou aqui, eu pensei, meu Deus, essa aula tinha que ser hoje, né? Mas eu estou aqui, a Marina está ali esperando eu voltar para o hospital para ficar com a Marília. Então, assim, eu estou muito feliz, porque eu estou vendo a minha geração, os filhos dos meus filhos, o fruto dos meus filhos, crescendo, e eu creio, irmãos, que eles vão ser como os meus filhos, ou melhores, porque estão sendo instruídos para isso. Então, vamos lá na lição. O título da lição diz assim: os dramas humanos e a graça divina. E eu coloquei esse versículo bíblico porque eu acho esse versículo muito interessante. Aliás, tudo que está na palavra de Deus, se nós crermos, nós vamos receber da maneira como Deus tem para nós, e não como nós queremos. E eu coloquei esse versículo, eu quero que você grave ele na sua mente, no seu coração. Diz assim, 1 Coríntios 4, 10, 13. Eu me apeguei a esse versículo durante um tempo que nós passamos uma luta. Eu gosto sempre de colocar versículos lá em casa. Agora que os netos nasceram, eu fiz o quartinho, coloquei cada um, fiz um quadro, coloquei o nome dos 3 e coloquei uma promessa bíblica para cada um deles. E o Isaac, que já entende, entra lá, ele chama todo mundo, chega lá em casa, quando ele estava assim, vamos lá para ver o que a vovó fez? Ele conta, esse é meu, esse é do Ítalo e esse é do Luquinha. Então, irmãos, nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a palavra. Se você não sabe, prega nos corredores da sua casa, escreve no espelho do banheiro, mas profetiza a palavra sobre a sua vida. E esse tempo que nós passamos, os 7 anos de muita luta, eu me apeguei a esse versículo e eu dizia, Deus, 2 coisas eu te peço: o nome do meu esposo escrito no livro da vida e limpo nessa terra. Foi uma época de dificuldade financeira e Deus fez. Então, eu quero ler esse versículo, quero que você leia junto comigo, para que você grave, para que o inferno ouça, que nós não estamos livres de dificuldade, nós não estamos livres de adversidade, nem na vida conjugal, nem na vida cotidiana, mas nós temos um Deus que libera a palavra sobre a minha e a sua vida, e essa palavra se cumpre no tempo dele. Amém? Então, vamos ler essa palavra, esse versículo bem forte. Vamos lá? Não senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. Amém? Essa palavra é para você, essa palavra é para a minha vida e para a sua vida também. Amém? Toma posse dela nessa manhã. Tem algumas coisas aqui que eu anotei, mas são coisas assim muito primárias sobre a vida de Ana e de Eucana. Mas eu quero fazer alguns comentários. Lá aqui na revista, ele diz, no início de tudo era apenas Ana e Eucana. Passando o tempo, casou-se com Penina, porém Eucana amava Ana. Naquela época, Ana não poderia ter filhos, e era necessário isso. Hoje não, viu, irmãos? Hoje, se você não tem, nós vamos orar, Deus vai frutificar, Deus vai tirar a esterilidade, você não vai ser preciso de sair do seu casamento, você não vai ser preciso de arrumar outra, até porque não é permitido mais isso, viu? Nós estamos no tempo da graça, não estamos no tempo da lei mais. Deus pode te abençoar e frutificar o seu ventre nessa manhã, em nome de Jesus. Ao encerrar, eu quero orar por você que ainda não tem filho, que quer ter, que não tem condição de ter, eu quero orar por você. E eu creio nesse milagre em nome de Jesus. E aqui eu fiz uma comparação com a nossa vida. Nós, às vezes, nós começamos o casal. Eu, meu esposo. De repente, veio os filhos. Então, existe uma transformação na nossa vida.
na nossa vida cotidiana. Depois vem os netos, depois os filhos saem de casa, como foi comigo e o Carlos. Nós ficamos só. E aí começa uma nova etapa de vida, é onde você vai se sentir mais amada, ou você vai se sentir menos amada, isso depende de você. Porque se Ana foi uma mulher agraciada, o nome de Ana significa graciosa. Se ela foi uma mulher graciosa, não foi em vão, porque ela teve um marido que a fez se tornar graciosa. E se Eucana amava Ana do tanto que ele amava, é porque ela também fazia parte para que isso acontecesse. E muitas vezes a gente ouve por parte de mulheres, eu convivo muito com mulheres já há 24 anos, que Deus me colocou na frente desse trabalho de mulheres. Começou pequenininho, numa igreja de 80 pessoas, mas com 1 ano e meio eu já estava ali trabalhando com mulheres. O que eu mais ouço é esse pastor, o meu marido, ele é muito grosso, o meu marido não me elogia, o meu marido não vê isso, não vê aquilo. Irmã, então se não vê, faz de vez em quando, como eu faço. Às vezes eu compro uma roupa nova, né? Nem percebe, às vezes eu falo assim, o que você achou dessa roupa? Está bonita? Está linda. Então, por que você não falou? Ai, não sei. E eu não emburro por isso também não, irmãs. Eu pego, abraço, dou um cheiro nele e falo, tá bom, então tá bonito? Tá bonito. Então vamos para frente. Agora tem mulher que não, que emburra por coisa tão pequena, por coisa tão insignificante, que você rouba a bênção sua. Eu estava conversando com uma jovem agora esses dias, e ela falando sobre o casamento dela. Eu falei assim, minha filha, deixa de ser boba, joga fora esse passado seu lá no mar do esquecimento, não fica pescando isso toda semana não, sabe por quê? Você vai perder seu marido é lindo, é um homem bonito, um homem de Deus, um homem do altar, um ministro de louvor. Chega em casa hoje, pega esse marido, dá um cheiro nele, abraça ele, faz uma coisa diferente. Eu tive notícia, né, da própria sogra que disse, pastora, eu fiquei tão emocionada de ver o meu filho e a minha nora se abraçando e se beijando, coisa que eles não faziam. Eu falei, oh, glória a Deus, então desperta, tu que dormes dessa manhã. Não deixa seu marido carente, não. Ana recebia a melhor porção dada por Eucana, pois as porções excelentes são dadas aos filhos excelentes. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Isso aqui eu acho muito interessante. No nosso meio mesmo, irmãos, no nosso meio cristão, nós gostamos de concorrer com as pessoas, nós temos, às vezes, eu me vigio muito nisso, me policio muito nisso, porque muitas vezes nós queremos competir como Penina competia com Ana, e não é só no casamento, não, porque graças a Deus, eu já tive uma Penina na minha vida 7 anos atrás, e Deus, foi embora essa Penina, só está a Ana agora, né, meu bem? Graças a Deus, e muito feliz e muito bem realizada. Então, nós gostamos de competir, não é só na nossa vida dentro de casa com o esposo, não. Existem competições entre marido e mulher. Nós precisamos vigiar isso, porque isso leva a grandes confusões. Na igreja, às vezes as pessoas querem competir por ter uma carteirinha de pastor, uma carteirinha de obreiro, e às vezes nós nos sentimos orgulhosos por isso, os arrogantes, presunçosos, e queremos achar que somos mais do que o outro que está conosco. Então, nós aqui no Manancial, nós temos policiado muito isso, porque cada estrela se difere do seu brilho. Você tem um brilho próprio, seu marido tem outro, e se ele tem alguma luzinha que não está piscando direito, depende de você, mulher, depende de você ir lá e arrumar, ajeitar aquela lâmpadazinha e fazer ela brilhar. Isso depende de mim e de você, e muitas vezes nós queremos cobrar, nós gostamos muito de cobrar, nós gostamos muito de jogar na cara, né? É assim que fala, jogar na cara, foi você, foi culpa sua. E essas 2 mulheres, eu vejo assim, a Penina competindo com Ana, aquele tanto de filho, né, ela devia olhar e falar assim, a hora que subindo ali para Siló, para fazer sacrifício. Eu não vou muito acompanhar aqui, porque o tempo está correndo, e eu vou naquilo que Deus está me pedindo para falar, dentro da lição, não vou fugir, não. E eu penso que Penina, quando subia ali com Ana, naquele monte, ela com certeza ela falava assim, a Ana sozinha, ela olhava e falava assim, vem, Pedro, Antônio, João, vem com a mamãe, tipo assim, tudo meu, você está vendo? Você não tem nada, que tudo é meu. Então, eu fazia aquilo de propósito, e muitas vezes nós pecamos também e erramos nisso, irmãos. Nós queremos, às vezes, mostrar para as pessoas, temos a necessidade, às vezes, de mostrar para as pessoas aquilo que nós temos e que não é nosso.
Se eu estou nesse altar hoje é pela misericórdia de Deus. Eu poderia não ter saído daquela UTI. Os meus batimentos cardíacos foram a 180, sem entender. E eu estou aqui para a glória de Deus. E por isso que eu estou nesse altar, porque eu estou fazendo o que eu amo fazer. É falar da palavra de Deus, falar do amor de Deus. Então nós precisamos de tirar, muitas vezes as pessoas falam o espírito de Jezabel. Nós precisamos de tirar o espírito de Penina na nossa vida também, como casal, como obreiro, como profissionais, seja lá o que for nessa vida, onde você estiver, esse espírito maligno de competição, de Penina, tem que cair por terra. Sabe por quê, amados? Quando a gente vai percorrer a história dessas duas mulheres, nós vamos ver coisas tremendas que Deus fez. Ana foi humilhada, e hoje as pessoas querem crescer sem passar pelo crivo de Deus, e passando pelo crivo de Deus, muitas vezes exige humilhação, sim. Eu quero te dar uma notícia nessa manhã, exige humilhação, sabe? Porque nós somos soberbos, nós queremos só as coisas boas, nós queremos só pedir, nós queremos só... Bem, me dá, mas nós não queremos receber a correção de Deus. E Ana foi humilhada, mas Ana não foi para a vizinha, ela não foi para a irmã da igreja dizer, ó, você viu a irmã como que ela é? Ah, você viu o que ela está fazendo? Não, ela foi para onde? Para dentro da igreja, do templo do Senhor. Ela passou por as etapas que deveriam passar, chegou diante ali da igreja, e o sacerdote a julgou. E quantas vezes hoje na igreja, eu estava analisando isso, gente, presta bem atenção. E ela estava ali dentro daquele templo e orando, angustiada, porque às vezes uma coisa é você orar por um problema que ele se resolve dentro de uma semana. Outra coisa é você receber um diagnóstico, receber alguma coisa que não acontece no tempo que você espera. Você tem que clamar, e aquela mulher entrou na presença de Deus e foi julgada pelo sacerdote, não foi por um obreirozinho qualquer, não. Ela foi julgada pelo sacerdote da igreja. E hoje, às vezes, as pessoas da igreja, eu e você, como cristãos, não temos amadurecido o suficiente para suportar determinadas coisas. Ela poderia falar, eu não vou voltar nessa igreja mais. Que sacerdote carnal que é esse? Me deu por embriagada, me deu como uma mulher que estava cheia de vinho. Não, mas ela resolveu procurar o sacerdote. E é isso que eu e você precisamos fazer dentro da igreja do Senhor. Se tem algo diferente entre o pastor Salmo com a pastora Cássia, com qualquer obreiro aqui, com qualquer pastor, cabe a você ter a maturidade que Ana teve, Rachuída Namanás, de chegar diante do sacerdote e dizer, sacerdote, eu não estou embriagada, não. Pastor São, pastora Cássia, não é o que o senhor está pensando, não. Pastora Marisete, não é do jeito que a senhora vê, não. É assim, irmãos, não custa nada. Aquela mulher recebeu a vitória, a bênção dela, porque ela era uma mulher quebrantada diante de Deus. Ela orava, ela buscava a face do Senhor. Agora nós, dentro da igreja, qualquer coisinha, esqueceu de mim, não vou mais. Ai, não falou comigo, não vou mais. Então nós precisamos amadurecer. Por isso que muitas vezes eu e você ficamos parados aonde estamos, não recebemos a nossa bênção, porque nós não temos maturidade suficiente para receber. Então, quando ela entrou ali, que foi julgada por aquele sacerdote, o que ela fez? Ela chegou nele e se explicou, e ele abençoou, ela saiu dali, foi embora. O seu esposo, preste atenção, muitas vezes, dentro da nossa própria casa, nós estamos tristes. Cuidado, marido, cuidado, mulher. Nós precisamos, em primeiro lugar, alcançar o coração dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, para depois alcançar o coração dos outros lá fora. Eu falo, Deus, se o Senhor não me usar dentro da minha casa como profeta, como serva, como mulher de Deus, não precisa me usar em lugar nenhum, porque a minha casa é a qual eu vou prestar conta com o Senhor. Eu não vou prestar conta para Deus se essa pregação, se essa ministração de hoje vai ser bênção, se você vai gostar, se não vai, não. Eu vou prestar conta com Deus por aquilo que eu estou fazendo, por aquilo que eu estou falando, por aquilo que eu estou negligenciando. E quando Ana estava triste, que ela subia, o que o esposo dela fez? Eucana falou para ela, por que você está chorando? Por que você está triste? Hoje em dia, tem certos maridos que falam assim, você está chorando por quê? Larga de ser mole, que mulher chorona, você chora por tudo. Irmãos, presta atenção, nós choramos sim, eu sou muito mole, choro à toa, né, bem?
Sou chorona, mas Ele entende o meu choro. Cuidado, o choro, marido, que você pode ter, por um chorozinho qualquer, pode ter uma significância muito grande dentro do seu relacionamento. Por isso que você que é homem precisa aprender a ouvir a sua esposa. Mesmo que você chegou cansado, está de saco cheio, está com muitos problemas lá fora, senta e ouve. Porque uma coisa que Eucana fez, ele se apercebeu, foi um sacerdote, um homem de Deus, não deixou para a esposa orar, ele nunca deixou para ela subir o monte, ele fazia isso todos os anos. Ei, pai, o que você tem feito dentro da sua casa como sacerdote? O que você tem ensinado aos seus filhos? É a obrigação da sua esposa, que você trabalha o dia inteiro fora, não tem tempo, não posso. Ei, se você não achar tempo, para colocar no coração dos seus filhos a palavra de Deus, você vai perder o seu tempo trabalhando e vai ter dificuldade lá na frente, porque essa palavra tem que ser colocada no tempo certo. No tempo de Deus. Mesmo que você não ore, meu neto dorme muito lá em casa, o Isaac, porque o Ítalo não mora aqui, mora em Goiânia, ainda está pequeno. E todas as manhãs, o meu esposo está de joelho dobrado. E o Isaac às vezes acorda, ele vai e fala, eu falo, vai orar com o vovô. Não vou não, vovó, já orei. Falei, não orou. Então, se ele não vai, eu não obrigo ele a ir. Eu falo, você precisa orar, papai do céu, porque papai do céu é bom, explico. Às vezes ele vai, ajoelha um pouquinho e sai correndo, mas já orou. Já orei, vovó. Mas eles precisam ver exemplo, irmão, porque exemplo arrasta. Não é a sua mulher que tem que subir o monte, não. Não é a sua mulher que tem que ir para Siló, não. É você que é marido, que tem a responsabilidade de ser sacerdote de dentro da sua casa. Apesar que Ana era uma mulher determinada, Ana era uma mulher cheia da graça de Deus, Ana era uma mulher confiante, mas ela tinha um homem que a incentivava. Então, se a sua mulher chorar, se você achar que é besteira, ouve. Põe ela no ombro. Foi o que eu falei para o meu esposo no Facebook. Ele é o ombro que, quando eu preciso, está disposto a deixar eu deitar. Às vezes, tem hora que eu choro, ele começa a falar dentro do que eu estou passando e vivendo. Às vezes, são muitos medicamentos, e eu reluto, às vezes, com isso. E anteontem mesmo, conversei com o Murilo, e eu vi que os dois estavam conversando depois, né? Eu vi que era alguma coisa a meu respeito, mas amém, era coisa boa, né? Bem. Então, às vezes, eles se preocupam, porque eu estou chorando, eu estou chateado. Aí não vem com aquele sermãozinho barato, não. Ah, você não tem fé, não? Você não sabe que Jesus cura? Não, eu sei, irmãos, que Jesus cura. Eu sei que tem enfermidade, eu sei que nós passamos, nós não estamos livres disso. Mas eu tenho um marido e um filho que me compreende, porque tem hora que nós não queremos sermão, nós queremos colo, nós queremos ombro, nós queremos carinho. E às vezes você não tem isso para fazer, mas nesta manhã o Espírito de Deus vai trazer sobre a minha vida, a sua vida, essa determinação que Ana teve, essa determinação que aquele homem teve, aquele sacerdote teve, porque não adianta você ter 5, 10 filhos, se você tiver um filho apenas, preste atenção, que faça história nessa terra, que leve o nome do Senhor, já é suficiente, mais do que 10 filhos, como Eucana disse para Penina, eu tenho um amor por você. Então, Ana, a diferença dessas mulheres foi muito grande, sabe por quê? Todas tiveram filhos. Ana teve mais filhos. Mas se você for fechar a história dessas duas mulheres, você vai ver que nesse fechamento de história existe um Samuel que fez diferença na terra. E que até hoje foi um homem que ungiu os 2 reis, que foi Saul e que foi Davi. E foi o último juiz ali em Israel. Foi um homem que fez diferença. Mas eu quero dizer algo para você que é pai, que é mãe, que é filho também que está aqui nessa manhã. Existe renúncia. Existe uma renúncia. Ana teve renúncia. Quantas renúncias eu tive na minha vida? Tive vontade de fazer muita coisa, deixei de fazer para dar exemplo para os meus filhos e falar, você é cafona, é radical, continuo sendo, porque eu tenho visto o fruto que tem dado na minha casa. Ei, pera lá, agora está uma coisa assim, né, no meio do povo de Deus, não vai passar, é fase, é adolescente, é jovem. Irmão, que história é essa? Vai passar, não, quem põe limite dentro da sua casa, nos seus filhos é você, não é você só trazer para a igreja, não, o limite está nas suas mãos, o poder está nas suas mãos. Quantas vezes eu tive que ser dura, mas valeu a pena, porque precisa fazer história. Vamos lá.
Eu quero falar desses dois tópicos aqui que eu acho muito importante. Nem sempre nossas necessidades serão compreendidas dentro de casa. O coração tem suas próprias demandas, o coração tem exigência. E só saberemos quando entendermos os propósitos de Deus na nossa vida. Você já viu que muitas vezes nós somos incompreendidas e vamos continuar sendo incompreendidas como o marido, às vezes, que faz um negócio, que não ouve, que você fala, está vendo, eu te falei. E você toma alguma atitude e fala, eu sabia que não ia dar certo. Muitas vezes nós somos incompreendidas, mas eu quero te dizer uma coisa, quando você entra na presença de Deus, quando você está na casa do Senhor, quando você tem essa palavra no seu coração, na sua mente, você vai ser compreendida por Deus. Quantas mulheres que recebem não de esposo, ou que nem recebem, que tomam suas atitudes tão independentes, que o esposo não tem que saber de nada. Lá em casa, graças a Deus, desde que eu conheci o meu esposo, desde que nós casamos, nunca foi o meu salário ou o dele. Eu não era crente não, irmãs. Isso meu pai ensinava, eu via dentro da minha casa, submissão, o amor da minha mãe pelo meu pai, o prazer que a minha mãe tinha em estar junto com o meu pai, o prazer que ela tinha de falar do meu pai, o prazer que ele tinha de falar da minha mãe. Quando a minha mãe faleceu, meu pai dizia, as pessoas, Sr. João, casa de novo, né? Ali em Caldas Novas tem uma tal de seresta, onde a melhor idade vai dançar, e eles tentaram levar meu pai e falou, não, quero não. A mulher que eu amava já foi. Eu não quero outra mulher na minha vida. As minhas filhas vão cuidar de mim, porque o amor que eu tinha, não estou dizendo que você não deve casar, não, viu? Misericórdia. Estou dizendo o caso do meu pai. Então, é muito bom você poder ter alguém onde você é compreendida, onde você é respeitada. E o coração tem suas próprias demandas, aonde muitas vezes nós não sabemos, eu fico preocupada às vezes, quando eu vejo o Carlos caladinho, porque ele é muito quieto. Às vezes eu falo, bem, o que está acontecendo? Não, nada. E às vezes você tem que cutucar muito, né, minha sogra, para falar. Ele e a Marília são assim. Então, eu sempre estou atenta. Você, mulher, é um radar. E o homem é dirigido por esse radar. Mas o homem precisa ter também esse propósito de enxergar as coisas onde precisam ser enxergadas. Então, Ana, ao subir aquele monte, depois daquela palavra que o marido dela deu para ela, a Bíblia diz que eles foram embora, eles dormiram e ela ficou grávida. Muitas vezes a sua esposa está estéril, ou o seu marido está estéril, por palavras que estão sendo liberadas da sua boca, desnecessárias, entendeu? E essas palavras trazem morte, essas palavras trazem indiferença. Quantos casais vivem num mundo de indiferença, irmãos? Não, vou continuar porque sou crente, o crente não separa. Que história é essa? O crente separa sim, tem muito crente separando, infelizmente, porque não tem diálogo. Então nós precisamos conversar. Penina chorava na presença do seu esposo, porém era compreendida por ele. Então os nossos corações têm demanda, por isso que nós precisamos assumir as nossas dores um com o outro. Não tem que esconder não, irmã. Esses dias uma irmã me procurou, uma dificuldade, já estava quase separando. Eu falei, irmã, chega nele, fala para ele, olha, me perdoa pela mulher que eu não fui até hoje, que você desejou. Eu pensava que eu estava correta. Pastora, não, ele faz essa sujeira, a senhora manda eu falar isso para ele? Minha filha, é isso mesmo. Chega no seu marido hoje, irmã, pergunta para ele, fala, o que eu posso fazer para melhorar? Não justifica. O mal das pessoas é se justificar. Nós vivemos de justiça própria. Ana não tinha isso. Ana buscou em Deus, por isso que ela foi uma mulher perseverante, confiante, sábia, graciosa. Então é momento de nós termos exemplo dentro de casa. Se você quer saber como é que está a vida das famílias na igreja, vai trabalhar no departamento infantil, você fica sabendo. Eu comecei trabalhando no departamento infantil. E ali naquela caixinha de oração, criança é honesta, irmão, criança não mente não. Criança, ela fala a verdade, por mais que você fale, não, vai contar. Ela vai contar. Esse dia, o Isaac contou um segredo para mim. Vovó, a mamãe falou que não era para falar para você, mas eu preciso falar esse segredo. Isaac. Então, as crianças são muito abertas, elas são sinceras. Então, é lá no departamento infantil que a gente fica descobrindo, porque na hora da caixinha de oração, ele vai falar, olha, tia, põe aí na caixinha, a mamãe e o papai brigam muito.
Mas quando está aqui na igreja, eles ficam tão bonitinhos, tão bonitinhos. Então, nós precisamos aprender a assumir as nossas dores. O versículo 1 Samuel 1,10. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. É preferível, irmãos, eu às vezes falo para as meninas, gente, engole o choro. Tem hora que nós precisamos engolir o choro, porque tem inimigo que quer te ver chorando o tempo inteiro. Tem inimigo que quer te ver derrotado o tempo inteiro para se sentir vitorioso. Eu sou tão ungido, eu não estou passando por isso, mas o irmão está passando. Ah, a pastora está doente, será por quê, hein? Pecou, deixou de fazer o quê? Então as pessoas ficam perdendo tempo, não perde tempo com isso não, irmãos. Vai chorar na presença de Deus, fecha a porta do seu quarto, entrou aqui na igreja, fala com quem é necessário. Não fica espalhando para a igreja inteira o seu problema, porque depois fala assim, que esse pastor daquela igreja, tudo fuxiqueiro, tudo fofoqueiro. Mas você conta sua história para 15 pessoas, depois você atribui isso aos pastores? Cuidado, tem que ter muito cuidado com isso. Ana derramou sua alma perante o Senhor, nós já falamos. Isso aqui também nós já falamos. Ana foi uma mulher de fé inabalável. Também já disse, sincera e transparente. Agora aqui que eu quero parar um pouquinho. Eu quero que você preste bem atenção. Irmãos, a melhor coisa de um ser humano é ele aprender a ouvir e pôr em prática aquilo que precisa ser colocado. A pior tristeza para um ser humano, para mim e para você, é virmos para a igreja, ouvir a palavra e não tirar nada para mim e para você de proveito. Isso é triste. Sabe por quê? É perca de tempo. Então, nós precisamos ganhar tempo. E olha aqui, eu escrevi algumas qualidades ali de Eucana e de Ana. Amava sua esposa. Privilégio, ele dava privilégio a Ana, a parte excelente estava para ela. Ah, não, você vai andar nesse carro aqui porque você merecia uma carroça, porque você encosta no carro. Tem marido, se a mulher arranhar o carro, meu Deus, a casa cai, destrói tudo, acaba a unção, acaba tudo dentro de casa. Não, gente, graças a Deus, nós quando mudamos para um prédio, a pilastra era muito curta. Oh, meu Deus, quantas arranhadinhas, né, meu bem? Que aquela pilastra, viu? Pilastra ficou redonda. Aí eu fiquei triste, né? Eu chegava triste, meu bem, ó. Vai lá embaixo para você ver, deu uma arranhada no carro. Não, bem, não preocupa com isso, não. Não preocupa. Agora tem marido, que esses dias eu fiquei sabendo do marido que a mulher arranhou o carro e falou assim, você merece uma carroça. Você devia andar de carroça. O sangue de Jesus tem poder. Então, ele amava e ele dava a parte excelente para ela, né? Então, você precisa aprender a compartilhar com a sua esposa de melhor que você tem. Não humilhar ela, não, porque senão você vai se tornar um espírito de penina. Sacerdote de casa, nós já falamos. Fiel em seus propósitos. Sabe aqueles crentes, eu acho que aqui não tem, né? Graças a Deus não tem ninguém desse jeito aqui. Começa um propósito, daí 2 semanas já nem lembra mais. Irmão, presta atenção. A Bíblia diz que é preferível você não votar do que votar e não cumprir. É igual aquela história quando vem aqui, quem pode doar R$1.000? Ah, quem pode doar 500? Aí vem que é tanto de gente. Aí chega no fim da história, não sai nada, né, pastor Sal? Cuidado, irmãos. Eu prefiro, às vezes, eu cutuco o Carlos assim, bem, você não vai, bem, eu vou dar o que eu posso. Não é porque eu sou pastor que senta aqui na frente, eu vou levantar, porque, dá 5.000, eu não posso, vou lá e depois não vou cumprir. Então, cuidado, irmãos, isso é só uma brechinha que eu estou pegando essa história aqui. Então, ele era um homem fiel, ele tinha propósito, era de ano em ano, ele ia de ano em ano, levava ali sua família. A Bíblia diz assim, que Eucana subia com toda a sua casa. Ei, não deixa o seu filho dormir de manhã não, irmã, por preguiça não, traz para a igreja, traz para a escola dominical. Meus filhos estudavam cedo, levantavam até cambaleando, vão embora, vão para a igreja, vão para a escola, vamos aprender. Estou com sono, acorda. Vamos tomar banho que você acorda. Porque aqui que é o lugar, a idade do seu filho para aprender é aqui dentro, viu? Então você tem que ter propósito. Preocupava com o seu dia a dia.
Quantas pessoas não preocupam? E às vezes as mulheres estão adoecendo, irmãos, são incompreendidas, o casal começa a dialogar, mas não justifica, não. Às vezes eu vou falar com o Carlos, o que eu preciso melhorar? Ele fala, eu não falo, mas é porque você também... Não, cala a boca, irmã, ouve. É que está no coração, está lá dentro. Se a pessoa está dizendo, ela está sentindo, ela está sofrendo. Para você pode ser besteira, mas para ela ou para ele é algo grande, que pode crescer lá dentro, avolumar e atrapalhar o seu relacionamento, inclusive com seus filhos. Levantou a autoestima de Ana, pois oravam juntos. Você vai orar por isso? Não sei por quê, não vejo a mínima condição. É lógico, a gente não ora por aquilo que a gente tem condição, não. O que tem condição está na sua mão, você faz. Agora eu oro pelo impossível. Nós estamos orando e eu creio na minminha cura do Parkinson. Eu já estou vendo, pastora Cássia, a diferença por esses dias na minha vida. E eu creio nesse milagre, que eu ainda posso subir aqui e dizer, eu fui totalmente curada. Mas se Deus quiser deixar um manquinho para mim não esquecer, pode deixar, não tem problema não, mas eu não vou parar de viver por isso, e eu não vou murmurar por isso. Às vezes tem tristeza, porque quem quer ficar doente? Ninguém quer. Quem quer ter uma doença degenerativa? Ninguém quer. Mas o incentivo do meu esposo é assim, meu bem, continua tomando os remédios. Eu estou orando por você. Eu creio na sua cura. Você é uma mulher de Deus. Você é usada por Deus. Você conhece as promessas de Deus. Agora tem que falar, para que você vai orar? Vai para esse monte orar? Para quê? Sabe? É só Deus, mas Deus vai mudar isso. Levantou a autoestima dela, pois, foi exemplo para os filhos. Subiu lá, pois aquele homem Eucana com toda a sua casa. Então, você precisa estar na presença de Deus com toda a sua casa. Olha, seu filho não está vindo na igreja, seu filho está triste com a igreja. Sabe qual que é o seu papel, filho? Deixa a mãe orar com você, deixa o seu pai orar com você. Você vai sair, vai para a boate agora? Deixa eu orar por você, porque tem situação, irmãos, que você já não manda mais. É aquela história que eu te falei, você perdeu lá atrás e quer recuperar agora, é meio difícil, mas pode recuperar. Porque para Deus não existe impossível. Ana esperou muitos anos, acho que foram 10 anos para ficar grávida, e ficou, e fez diferença. Então, você precisa ter sabedoria. Vai, meu filho, então deixa a mãe orar por você primeiro. Eu lembro quando meu esposo bebia ainda, que a gente estava na igreja, e ele vinha, às vezes ele bebia uma latinha de escola, assim, redonda, eu prefiro subir quadrada hoje que descer redonda. E aí eu falava para o pastor Gentil, assim, pastor Gentil, como que a gente faz? O Carlos está bebendo. Ele falava, irmã, deixa ele beber e deixa ele vir para a igreja, porque se ele cair aqui, nós vamos orar por ele. Se ele cair lá fora, o diabo pega, irmã. Então, vamos orar por ele aqui. E chegou o dia que ele decidiu em Deus não fazer mais isso. E valeu a pena. Ele mesmo foi orar e Deus falou com ele. Por isso, homem e mulher, sacerdote, a casa é sua, está sobre a sua responsabilidade. E é sobre os seus ombros que você vai carregar. Você não vai arrumar carro, você não vai arrumar ninguém para orar para a sua casa. Não, é você mesmo, não se engane. Carregue nos seus ombros a responsabilidade que Deus te deu como pai. Se você não quer que o seu filho dê o trabalho que você já deu até hoje, então para. Sabe aquela placa assim, pare. Tem sacrifício? Tem, porque meu esposo, quando parou de beber, foi da noite para o dia. Ele mesmo decidiu, Deus falou com ele em Isaías 28. Ai da coroa, da soberba, dos bêbados da cidade de Efraim, cuja beleza e ornamento foi destruída por os bêbados. Ele falou, opa, Deus não gosta disso. E me levantou, nós dois orando ali na cama, a gente orava as camas daquela porteirinha, bem, era curto, dava para pôr o braço assim, alcançar um no outro, do outro lado. Hoje as camas já são grandes, largas, longe. E aí ali a gente deu a mão e ele levantou e falou, levanta, fica de pé. A partir de hoje eu não bebo mais. Deus falou comigo. E olhou, não precisa de pastor falar para você não, irmã. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai vestir. Não vou falar dessas coisas agora, porque não é momento, Mas não precisa você vestir roupa, não precisa você perguntar. Então, quem tem o Espírito de Deus, não dá trabalho para pastor, não, irmão. Você mesmo muda. Eu me lembro quando eu converti, as minhas mudanças foram assim, meio radical, foi muito rápida.
E as pessoas ficavam questionando, né, Lurdinha? Nós fomos para o monte essa semana, às vezes as pessoas, eu vi Deus falando com a Lurdinha ali, ela é ela e acabou, é desse jeito, não é para mudar. Muitos, né, te criticam por isso. Deixa criticar, irmãos, mas sobe quadrado, mas não desce redondo, não. Tem misericórdia. Então, nós precisamos assumir as nossas coisas. Olha as qualidades de Ana, ela respeitava seu marido. Ela não murmurava. Irmã, mas é difícil essa parte para nós, não é? Misericórdia, só a graça de Deus mesmo. Dedicada na oração, chorava para Deus. Quando nós não somos entendidas pelo marido, vai para o quarto, irmã, fecha a porta e ora caladinha. Eu, antigamente, que não podia orar, eu orava do banheiro, fechava a porta do banheiro, fechava a tampa do vaso, o banheiro era pequeno, e eu ajoelhava ali e orava, e Deus fazia. Sabe por quê? Se você murmurar, o diabo pega a sua palavra e vai usar contra você no tempo certinho. Confiava na palavra do seu marido. Hoje tem mulher que não pode confiar na palavra do marido. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Vamos mudar essa história. A mulher não pode nem contar que tem R$500, que você vai tomar o dinheiro dela, não deixar nem para o salão. Misericórdia. Lá em casa, o nosso cartão de crédito é o mesmo, né? Aí ele só sabe, eu vou para a rua e faz assim, pip, pastor São, pip. Ele fala, ó, que eu chego lá, ó, pitou umas 3 vezes aqui. Mas eu também sou obediente. Quando ele fala, ó, esse mês aqui em casa o negócio não está legal, nós não podemos gastar além disso. Eu não gasto, irmã, não vou morrer por isso. A gente tem que entender para prosperar junto. Se levantou através da valorização que recebeu do seu esposo. Está vendo? Você quer ter uma mulher boa dentro de casa? Você quer ter uma mulher que te serve em todas as áreas? Valoriza ela. O trabalho, chega de casa, está cansada, a mulher trabalha, arruma a casa, lava a vasilha, ajuda. Isso não vai diminuir sua masculinidade, não. Vai aumentar a autoestima da sua esposa, você vai valorizar o que ela faz também. Tinha acordo, comunhão, e com ele, através dessa comunhão, realizou o seu desejo. Nós vamos encerrar aqui. E eu quero encerrar com essa oração de Ana. Mas estou encerrando, tem 9 minutos para nós encerrarmos. Mas eu quero fazer uma oração. Ana teve a sua resposta da sua esterilidade. Nós precisamos ter resposta nas nossas esterilidades, irmãos. Por que você não está produzindo fruto? Por que lá no seu trabalho ninguém te pede nem oração mais? Por que ninguém nem sabe que você é crente? Porque você não fala. Eu vi um vídeo que eu fiquei apaixonada, pastora Cássia, e eu quero ver se a gente vai fazer isso no Manancial Feminino, se vocês vão ter coragem para ir comigo fazer isso. Umas mulheres me passaram esse vídeo, foram para o shopping, para a praça de alimentação. Ô, jovem, ó, vocês, presta atenção, isso é muito bom. Foram para a praça de alimentação ali de um shopping. E elas começaram, eram 4, elas começaram a cantar ali, pastor Eduardo, cantar um cântico de adoração a Deus. Você viu? Quem que viu? Não viu? Tanto que é lindo. Aí, de repente, foi levantando um crente covarde ali, outro para lá, outro para cá, outro para cá. De repente, a praça de alimentação estava cheia de crente, todo mundo começou a cantar. Ei, é isso que nós precisamos, contaminar os lugares onde nós estamos e deixar de ser estéril. Sabe por que a igreja está vazia? O povo, a igreja está vazia, que a catedral está vazia mesmo, porque eu e você não estamos indo lá fora buscar. Porque eu e você nos tornamos estéreis, queremos só sair de casa e vir para a igreja e não trazer ninguém. Então, por isso que a igreja está parada, está estéril. Olha a oração de Ana. Vamos ler essa oração de Ana? Todo mundo? E nós vamos colocar de pé? Vamos orar aqui então, vamos ler a oração de Ana. Eu quero orar por você que não engravida. Nós fizemos uma vez o clamor de Ana na chácara. 5 mulheres me procuraram que engravidaram depois daquele clamor. Nós colocamos um colchão, tinha uns panos vermelhos, escandalize você se quiser, porque o que Deus manda fazer eu faço. Nós colocamos forro vermelho ali, aquelas mulheres deitaram em cima daquele forro, representando o sangue de Jesus, que é vermelho. E ali nós oramos, ungimos o umbigo daquelas mulheres. E elas me procuraram. Ficaram grávidas. É claro que não foi só aquela oração. Já existia uma confiança atrás daquilo ali, daquele ato que nós fizemos ali. Então eu quero orar por você que não engravida. Mas eu quero que você leia essa partezinha da oração de Ana. Vamos ler? Toda a igreja. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor.
A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. E lá na frente diz: que essa mulher, que era estéril, que era humilhada por outras pessoas. Quantas vezes nós mesmos na igreja, irmãos, lá no fundinho, acha bom alguma coisa ruim acontecer com o irmão? Ah, pastor, é verdade. É verdade, se a gente não policiar, isso acontece. Mas ela foi grata a Deus. E eu quero que um dia, que seja muito curto esse dia, que você venha aqui como Ana no altar e dizer assim para o pastor Salmo, para a pastora Casa, ou para um pastor da igreja: era este, aqui Ana disse assim, era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a sua vida. Será dedicado ao Senhor. E ele adorou o Senhor. A minha vingança hoje a seu favor é de dizer que o diabo vai ser derrotado na sua casa, na sua vida. Nós precisamos engravidar de almas, de vidas, e olhar para essa igreja e ver os bancos tudo cheio. Põe a mão no seu ventre, a mulher, e o homem põe a mão no seu coração. Fica mais fácil para você. Você vai ficar meio assim, né? E nós vamos orar. E eu quero que você, hoje à noite, em nome de Jesus, eu não vou estar aqui, porque eu vou estar lá com a minha filha, que você traga alguém, que Deus te deu uma visão agora de uma vida que precisa de você, e você vai atrás dela e diz: eu estou orando por você. Nós vamos fazer uma campanha no Manancial, segundo semestre, em nome de Jesus, dando uma pulseirinha: estou orando por você. Nós vamos procurar alguém que fala: estou orando por você, posso pôr essa pulseirinha em você? Alguém que não é crente. Nós vamos trazer essa pessoa aqui para a igreja, em nome de Jesus. Então vamos orar. Põe a mão no seu coração, e você que é mulher, põe a mão no seu ventre. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nesta manhã orar ao Senhor e pedir: Deus, lança por terra todo o espírito de esterilidade que tem sido gerado em nós por justiça própria, por acharmos que estamos muito bem na Tua presença e não precisamos do ímpio do nosso lado. Desperta-nos, Espírito de Deus, nesta manhã. Desperta-nos, Senhor, neste lugar. Limpa o coração dos Teus filhos nesta manhã, Pai querido, e gera sede por vidas. Gera sede por vidas. Tira toda a frieza, Senhor. A Tua palavra diz que o amor esfriaria nesse tempo, mas é lá fora, Pai. O Teu amor tem que encher o nosso coração. E eu profetizo nesta manhã, em nome de Jesus, que ainda esta noite nós geraremos frutos para o Senhor neste lugar. Acorda-nos, desperta-nos, Senhor, porque a hora está chegando. Transforma-nos como Tu transformaste a esterilidade de Ana em um Samuel. Ajuda-nos a formar Samuel nesta terra. Profetas de Deus, mulheres e homens que vêm fazer diferença. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você que é casal agora, abrace sua esposa. Meu bem, vem aqui, por favor. Nós vamos encerrar isso aqui. Amanhã é dia dos namorados, né? Dia 12. Sabe qual é o maior presente que você pode dar para sua esposa? É o seu amor, o seu perdão, a sua dedicação. Hoje é dia de você olhar nos olhos do seu esposo. Cuidado com esse negócio. Quando a gente ministrava para casal, aí você já sabe mais ou menos assim, quando você fala, a pessoa está assim. Olha no olho, sabe por quê? Existe unção no seu olhar que despedaça o jugo da maldade. Então olhe no olho do seu esposo nessa manhã e comece a profetizar. Você que o seu esposo não está aqui, estende suas mãos para o lado da sua casa. Deus vai alcançar ele também, em nome de Jesus.
Então pega na mão do seu esposo, olha bem nos olhos dele e diz assim: meu amado, a partir de hoje eu deixo, presta atenção no que você vai falar, de ser estéril com você em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Só essa palavra que você disse, deixar de ser estéril, é aquelas mentirinhas de dor de cabeça, sabe, aquelas coisas assim que afasta. Ai, tô com dor de cabeça, ai, vou dormir, ai, tô muito ruim, cuidado. Você vai deixar de ser estéril em todas as áreas, porque nós somos muito dissimuladas. Mas a partir de hoje o Espírito de Deus vai renovar a sua aliança. Não adianta nada você estar aqui dentro da igreja, estar na intercessão, estar no louvor, estar no manancial, e lá dentro da sua casa está uma porcaria. Então conserta hoje, olha no olho, escuta, ouve, e seja o homem e a mulher que Deus quer que você seja. Amém? Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.